Bom dia, amigo. Aqui são 10 da manhã na Turquia. Aí no Brasil são um fuso horário, são de 6 horas. Eu falei com o Marcos Braz ontem de várias coisas, mas nunca falei em condições financeiras com ele. Não sei porque é que está a passar no Brasil a dizer que eu pedi muito dinheiro e que não chegaram a acordo comigo. Não sei qual é a intenção disso, mas a verdade é que o Marcos Braz falou comigo sobre o Flamengo. Se eu podia sair já, eu disse que já não podia, tinha que me dar algum tempo, até para eu falar aqui com o Presidente. Isto falta um mês e meio para acabar o campeonato aqui na Turquia. Eu pedi a ele disse-me que ia pôr um treinador interino, e eu disse, então, ok, isso era bom, vocês podiam esperar por mim. Ele disse que não podia esperar muito por mim, mais que uma semana. E aqui, pronto, tudo bem. Agora não quero que as pessoas pensem, se eu não for para o Flamengo, se não regressar ao Flamengo, que foi por questões financeiras, porque eu não falei em dinheiro com o Marcos Braz e andam para aí a dizer que eu pedi mundos e fundos. Estou a dizer isso pela nossa amizade e porque também és amigo do Marcos Braz. Um grande abraço. Eu não entendi. Que eu pedi mundos e fundos. Não, agora falando sério. Ele não pediu mundos e fundos. Então, mas vamos lá. Foi isso que ele disse. Agora sim, falando sério. Primeiro, eu tô surpreso, consegui entender o que ele fala. Porque muitas vezes, quando o Flamengo perdia quente, não conseguia entender o que ele falava. Era muito difícil de entender. Tudo, como é que chama? Como era o som tá bom. Tudo explicadinho. Tudo explicadinho. Agora, peraí. Vamos ver se vocês conseguem me explicar. Vamos lá. Ele quer colocar um interino aqui, ou ele sai de lá e o time lá coloca o interino? Isso eu não entendi. Não, ele quer colocar o interino aqui. Ele coloca o interino aqui e dirige o time lá até acabar. Perfeito. É isso. Perfeito. Só que o Flamengo falou pra ele que não, que precisa dele numa semana. Que não dá pra esperar. Porque assim, independente... Outra coisa, falou de dinheiro ou não falou de dinheiro? Ele disse que não falou de dinheiro. Não, nada de finanças. Finanças não falou. Porque vamos lá, aqui, deixa eu só... Diga. Exatamente o que ele disse. Falta 1 mês e meio para acabar o campeonato aqui na Turquia. Certo. Ele me disse que ia pôr um treinador interino. O Marcos Braz fala pra ele. Então, ok, vocês podiam esperar por mim. Ele disse que não podia esperar muito por mim, mais que uma semana. O interino é só pra esse jogo. Agora tudo entendi. bem. Uma semana. Tá. Interino por uma semana. Tá. Agora, mais que isso, eu não posso esperar. Eu perguntei, justamente por isso. Porque pra mim ficou confuso. Então é o seguinte. O Flamengo põe o interino e espera ele uma semana. Isso. Certo? Não. O Flamengo vai pôr o interino. Ponto. Isso. Quer o Jorge Jesus, quer ou não. Semana. Vai botar. Agora tá explicado. Só consegue esperar o Jorge Jesus, segundo o Marcos Braz, segundo o Jorge Jesus, pouco mais de uma semana. O Jorge Jesus gostaria de... Espera acabar aqui na Turquia que eu vou. Tá. Vamos lá. Tem só um ponto importante. Diga. O contrato do Jorge Jesus com o Fenerbahçe vai até 31 de maio. Até 31 de maio, o Flamengo tem 13 jogos a disputar. Então, se for esperar o Jorge Jesus finalizar o seu contrato, a sua temporada com o Fenerbahçe, o Flamengo vai disputar 13 jogos por 3 com competições um técnico diferentes. interino. Mas você tem, desculpa, não sei se você vai ter, se a produção pode nos ajudar. 3 competições diferentes. Quantos Copa de Libertadores? Do Brasil, Libertadores e Brasileiro. Porque a fase de grupos da Libertadores ela é importante. Vou olhar o Flamengo aqui, estreou perdendo, né? Pode se ferrar muito na Libertadores. Exatamente. Pode se ferrar muito. Exatamente. Até porque, né? Certo? Já começou. Já começou perdendo. Brasileiro, na teoria, você consegue recuperar? Mais ou menos, né? Porque no ano passado, o prejuízo deixado pelo Paulo Souza acabou sendo irrecuperável. Não. Mesmo assim, chegou a ter a chance de ganhar aqui e assumir a liderança. Vamos lá, desculpa. Dia 19. Semana que vem. Dia 4 de maio. 2. E dia 24 de maio. Então já seriam 4, porque já jogou 1. Aí 8 de junho é o próximo. Não dá pra esperar. Ele só teria 2 jogos. Duas últimas rodadas. Gente, na boa, não dá pra esperar. Ele chegaria antes do clássico contra o Vasco, pelo Brasileiro. E o jogo seguinte já é Flamengo e Racing. Dia 8 de junho. Pode ser seria decisivo, o primeiro jogo de Libertadores que ele poderia estar comandando o Flamengo. Só teriam mais 2 aí. Pode ser um jogo decisivo, ele pode chegar com o Flamengo já eliminado da Copa do Brasil, por exemplo. Porque tem o Maringá e pela conta da TAI, ainda vai ter o outro mata-mata das oitavas da Copa do Brasil. Na boa, vamos... Tirando as chacotas... Cair em tudo. Tirando a zoeira, tirando a chacota, tirando a zoeira, assim, eu vou em cima do que tá dito
Eu não sei e, pra mim, na boa, pouco importa se o áudio foi vazado ou se o áudio foi tá aí, né? encaminhado de propósito para ser vazado. Eu fico com a segunda hipótese, Eu não tá? acho que tanto faz, tá? Não, mas eu vou chegar lá no que é o impacto final da coisa. Tá. Independente da intenção do Jorge Jesus ou não. Sim. A análise prática, que eu acho que é o que a gente tem, eu não tenho a informação se foi vazado ou se não foi, a gente tem uma suposição. Perfeito. Na prática, esse áudio, ele protege o Jorge Jesus, dizendo que, se não acontecer, a culpa não é minha. Eu não pedi muito dinheiro, eu não fui mercenário, eu não coloquei a faca nos peitos. Eu só estou pedindo para esperar. Se não esperar, é o Flamengo que não quer esperar. O meu desejo é de ir, está claro, e eu não pedi mundos e fundos. Ou seja, eu estou acessível e estou me querendo. Porém, eu preciso de 1 mês e meio. Se o Flamengo não me quiser, mais uma vez, porque da outra vez, também ele acabou dizendo que, foi tudo uma questão de tempo. Não quiseram esperar. Eu não podia sair agora, eu estou preso ao Benfica, e agora eu estou preso ao Fenerbahçe, então eu não posso. O áudio, na prática, vazado ou não, ele protege o Jorge Jesus e ele passa a ser um comunicado extraoficial dizendo: eu não pedi dinheiro ou muito dinheiro, porque eu nem falei de grana. Eu quero voltar. Eu só quero 1 mês e meio. Se não acontecer, a culpa não é minha. Logo, torcida do Flamengo, não me cobrem. Cobrem a diretoria do Flamengo. O resultado prático do áudio é esse. Como este áudio chegou a nós, aí é um outro caminho que eu acho que, Bruno, assim, isso aí pouco importa, porque é uma negociação que tem que ser sigilosa. É um negócio que você não tem que falar para amigo. É um negócio que você fala no máximo com a sua família, que vai junto com você pro Brasil de volta. Não, mas aí, Gi... Isso aí você não pode ficar explanando. Peraí. Depende. Na minha opinião. Não, tudo bem. O que eu, se eu tô aqui na TNT e eu tô negociando com outra empresa, eu não vou sair espalhando pra todo mundo. Mas aí tudo bem. Eu tenho que ter uma ética. A gente tá falando de ética. Ainda mais em outra empresa. A gente tá falando de coisas diferentes. Que não existe. A gente tá falando de ética, eu tô falando de efeito prático do que essa falta de ética ou não tem. Um ponto a mais, eu não tô tudo bem, mas é porque você. se ele tá numa conversa privada e isso por acaso vazou, se ele tá falando com um cara de confiança dele e ele foi traído, aí beleza, acontece. Eu acho que quando você está nessa negociação sigilosa, ela já não é sigilosa porque vazou o que ele pediu muito. Isso sendo verdade ou não. Então, ele se sentindo pressionado e acuado, falando, tu se diz morto de amores pelo Flamengo e na hora que tem a chance de vir, tu pede muito, deixando a coisa inviável. Repito, o resultado prático disso é criar uma blindagem nele, uma proteção, falando, tá vendo? Ele quer, claro. Só que não querem esperar o cara. Então, eu entendo, e você tem razão, só que se o caminho é esse, já faltou ética no momento em que alguém vaza que ele pediu muito. Aí o cara fica acuado e se protege. Mas aí eu também fico me perguntando, porque a gente não tem um áudio disso. Será que quem deu essa informação? A gente sempre fica. Da onde saiu essa informação? Por isso que eu não vou por aí, Nesse caso, entendeu? a gente tem um áudio. É por isso que eu acho que ir por esse caminho, se vazou, se não vazou, quem errou, quem acertou, ele é pouco relevante. Eu acho que o relevante da história é o que esse áudio impacta na esmagadora maioria da torcida do Flamengo. Impacta em que a pressão vai toda para a diretoria e o Jorge Jesus fica protegido. Então, eu quero colocar a Monique nessa história, porque eu acho que, eu acho que tem um efeito prático da história toda. O Flamengo deve ou não esperar. Eu acho que essas são as coisas práticas. Ele plantou tem essa 13 discussão. rodadas, tudo mais. Essa discussão que inexiste Agora, em qualquer canto. Qual é o clube que espera, um clube competitivo, com vários jogos decisivos, que vai esperar 1 mês e meio, 13 dias, 13 jogos por um treinador? Esse áudio cria essa discussão que há 2 dias nem existia. Por isso que eu quero colocar ele conseguiu fazer algo que ele queria. Ele trouxe uma discussão que a princípio não tinha. Mas que é por a isso possibilidade da espera. Aqui, porque eu acho que não me parece ser... Não entrar na discussão aqui se o áudio é vazado ou se o áudio é plantado. Porque pra mim entra na discussão a partir do... Eu não acho pouco importante. Porque a partir do momento em que ele quer expor o Flamengo... Ele quer colocar a culpa na diretoria do Flamengo e expor, se não contratarem, é culpa deles. Tá colocando porque a faca eu no estou pescoço. Dizendo, eu quero. Eu só tô pedindo para me esperar 1 mês e meio. Então, ele tá colocando tudo na conta dos dirigentes do Flamengo. Contigo. Que neste momento já estão expostos. Mas então, erro que cometeram no fim do ano, quando tiraram o Dorival e colocaram o Vitor Pereira. Mas esse é o efeito prático, independente dele ter vazado ou ter plantado. O efeito do áudio é esse.
independente de qual é o caminho. Deixa eu só te fazer uma pergunta. Não. Se ele planta, ele quer expor a diretoria do claro Flamengo. que ele Se ele expôs. conta pra um amigo e vaza, é outra coisa. Não, e outra coisa, por que não mandou Mas é porque isso a gente nunca vai ter certeza. Mas eu acho que aí, Monique, o meu ponto aqui com você é o seguinte... Mas antes da Monique, deixa eu só te fazer uma pergunta rapidão. Menino, deixa eu botar a menina na conversa. Mas é porque eu preciso te perguntar isso. Vai. Que é a história da discussão que o Ricardinho e a Monique vai entrar também, porque ela também cobre seleção brasileira. Só o Jorge Jesus poderia falar isso a ponto de gerar essa discussão de o Flamengo cogitar, ou a torcida, esperar 1 mês e meio no meio da temporada por um treinador. Claro que não, essa discussão existiria de qualquer forma, ele dizendo isso ou não. Não, eu acho... Já existia. Essa discussão não começou por causa desse áudio. Essa discussão já existia a partir do momento... Nem dei bom dia, gente. Mas é porque, tipo, é surreal, sabe? A forma como uma coisa vai se transformando e o Jorge Jesus é um personagem muito importante nisso. A verdade é uma só. O Flamengo é refém do Jorge Jesus. Flamengo é refém do Jorge Jesus. E essa não é a primeira vez. Essa discussão já existia antes desse áudio ser vazado, encaminhado ou sei lá o quê. Porque a partir do momento que cai o Vitor Pereira e todo mundo quer o Jorge Jesus, desde o dia 0, todo mundo já sabe que o Jesus tem contrato até dia 31 de maio. E no dia seguinte que o Vitor é demitido, ou no dia que ia ser demitido, tem o jogo lá que o Fenerbahçe ganha e fica a 6 pontos do líder. Então, essa discussão já existia. Como que vai ser para tirar o Jorge Jesus? Será que o Flamengo esperaria? Porque ele provavelmente não vai querer largar o time agora tendo um título para disputar. Então, essa discussão já existia. E aí, obviamente, eu concordo com a Gil que tem a questão de ética, mas assim, é muito difícil pensar em ética no futebol hoje em dia, porque tudo vaza. Tudo vaza, absolutamente tudo vaza. Então, todo mundo fazendo um jogo de tentar se proteger. Eu já tinha comentado com o Ricardinho fora do ar sobre essa questão dessas matérias falando que Jesus tinha pedido muito. Eu falei para ele, a informação que eu tenho é que nem se falaram em valores com o Jorge Jesus. Isso está muito estranho, está parecendo uma cortina de fumaça para fazer outra coisa. Aí, agora vem o Jorge Jesus num áudio dizendo que não falaram. Então, assim, é óbvio que o Jorge Jesus está usando isso para se proteger de alguma forma, né? Para não parecer que ele é mercenário, que ele diz que ama o Flamengo, mas que está pedindo uma fortuna de dinheiro. Hoje em dia, eu até separei aqui, ele ganha no Fenerbahçe algo em torno de 40 milhões de reais por temporada. É inviável, inclusive para o Flamengo, que é um clube que tem as contas em dias, pagar 40 milhões de reais para o Jorge Jesus. Então, um fato é consumado. Se ele quiser voltar ao Brasil, ele vai ter que diminuir esse valor, porque é inviável para o Flamengo pagar 40 milhões de reais por temporada. O que acontece, na minha visão, e aí eu concordo com o Formiga, não dá para a gente saber se vazou ou não vazou, mas Monique Danello, na minha opinião, ele encaminhou esse áudio para um amigo que é muito legal com ele, que deu um empurrãozinho com esse áudio, na minha opinião. Mas, obviamente, não tem como a gente saber. Só que é um áudio que protege o Jorge Jesus, porque não é que protege no sentido de que ele diz que quer vir e que o Flamengo pode esperar. Só que, no fim das contas, gente, o resumo disso tudo o Flamengo é refém dessa situação desde 2020, quando o Jorge Jesus foi embora. Ô, Monique, aqui a gente já está nessa brincadeira aqui há um bom tempo, né? Vamos falar aqui, claro, tudo isso aí foi pensado. Tudo isso aí que o Jorge Jesus fez foi muito bem pensado por ele. Ele mandou o áudio, eu não sei para quem que ele mandou o áudio, mas ele mandou o áudio e falou, os caras estão me arrebentando aí, me dá essa forcinha aí, divulga esse áudio, põe o meu lado da história aí também, põe a faca no pescoço do Flamengo, porque eu quero ir. Então, assim, eu não convivi com o Jorge Jesus, mas... A gente precisa lembrar o episódio do Carnaval envolvendo o Renato Maurício Prado, que estava na casa com os amigos perfeito. E falou um negócio que, coitado, né? Falou sem saber que era jornalista, tá bom. Sabe? Então, assim, são vários fatores gente, não dá pra ser atrás da orelha, não dá pra ser inocente nessa história. Não tem inocência nessa história. Agora, só para trazer um ponto que eu acho que é importante do momento atual do Flamengo, sobre esperar ou não esperar. O Flamengo já tinha uma ideia de que, provavelmente, esses 3 jogos na sequência, o Flamengo teria que jogar com um treinador interino, que é o jogo de hoje, a estreia do Brasileiro e, possivelmente, o Nublense na quarta-feira pela Libertadores. E os resultados desses jogos, eles vão ser fundamentais para o Flamengo olhar para o horizonte e ver se tem condições de esperar ou não. Porque pode ser que o Mário Jorge, como o Zé Ricardo na época, quando o Muricy ficou doente e teve que sair do comando do Flamengo às pressas, o Zé Ricardo
conseguiu fazer o Flamengo jogar muito bem, acabou ficando como técnico até o fim do ano, até o início da outra temporada. Então, os resultados vão ser importantes, a resposta do time vai ser importante para ver quanto o Flamengo consegue esticar a corda em relação a esperar ou não. E tem outro fator que é muito importante para o Flamengo. Não dá para esperar de boca, entendeu? Ah, não, vamos esperar e aí deixa acabar o contrato e... Tipo e aí o Brasil com o Ancelotti. Vai vendo o que vai acontecer aqui e aí a gente vê depois, quando acabar o contrato, a gente se acerta. Não. Olhando para toda a situação e o quanto o Flamengo já está refém dessa situação, se for para esperar, tem que ser acertado agora. Vai vir no dia tal, com contrato tal, com valor tal, tudo no papel. Porque senão o Flamengo vai ficar numa situação, assim, muito delicada. Imagino que era o que o Bruno ia falar, mas, assim, já está refém. E aí vai ficar refém até que ponto, né? Já está refém desde o dia que ele saiu. O dia que ele saiu, o Flamengo virou refém dele. Tentar organizar o pensamento aqui, porque é o seguinte, quando eu falei sobre a história de esperar, a discussão do esperar, ela fica aqui, né? Vai num programa aqui, torcida fala acolá, não sei. O Jorge Jesus, o áudio, institucionaliza a discussão do esperar. Ele joga, a frase, ela sai da boca de um dos envolvidos. Ou envolvido. E aí, essa discussão só existe, a gente só está discutindo de maneira séria o esperar ou não, sem mais especulação, porque uma das partes falou. É igual a seleção brasileira com o Ancelotti. Só se cogita ou se cogitou uma seleção do tamanho do Brasil ficar 4 meses sem treinador porque existe a especulação do Ancelotti. Ou era do Guardiola, ou do Klopp, qualquer um desses pica. Se não fosse nenhum cara desse tamanho, era impossível a gente estar discutindo, esperar um treinador por 4, 5, 6 meses. O Flamengo, o que antes era um burburinho, e isso nunca foi falado por nenhuma das partes, agora é uma discussão real e que as pessoas ficam, será que faz sentido esperar 13 jogos, 1 mês e meio, do mesmo jeito que a gente passou a discutir seleção brasileira. E olha que o Ancelotti nem teve o áudio que o Jorge Jesus teve. Espera até o final da temporada. O que esse áudio faz é a discussão ir para outro lado, pressionar completamente a diretoria do Flamengo e falar, sim, é viável, que já sim. está pressionada, já está pressionando Muito. Ainda mais. Vamos pegar aqui os exemplos, aí começa a citar Zé Ricardo, o interino do Corinthians, o interino do Vasco, o interino não sei aonde. Olha como esses times sobreviveram por 13 jogos. Então dá. Então a discussão ela ainda é maior. E, de novo, para mim... eu acho pouco importante de onde o áudio veio. Porque, cara, como a gente nunca vai ter certeza, só tem um derrotado nessa história. O Marcos Braz. Então, o meu ponto que é justamente o que diverge do que você está colocando. Pra mim, faz diferença saber isso. Mas então vai saber. Esse é o ponto. Não, mas eu acho Peraí, assim, formiga, a partir do momento que ele manda um áudio, ele manda um áudio, não Quem te disse que a gente não vai saber? O Marcos Braz pode saber, tu pode não saber, eu posso não saber. O Marcos Braz pode saber. Sim. Que vazou de propósito? Sim. Eu acho que a gente nunca vai ter certeza. Cara, bom, a gente pode ser que não, ele. E o meu ponto é esse, é isso que eu quero perguntar pra Monique, que eu ainda não consegui perguntar. Se a relação, Monique, ela ficou muito esquisita por algum tempo. Diretoria do Flamengo e Jorge Jesus. Ficou muito claro que a diretoria não queria mostrar que era refém do Jorge Jesus em outras oportunidades, quando o Flamengo trocou de treinador. Tanto e aí você mesmo lembrou aí o caso da conversa vazada, né, com o Renato Maurício Prado, que também, enfim. O ponto o Marcos Braz, o Landim, eles podem se sentir expostos e traídos mais uma vez pelo Jorge Jesus e por este motivo pensarem em mudar de ideia, tipo, a gente estava pensando em contratar o Jorge Jesus. Mas agora que ele fez isso, ele plantou um áudio, ele vazou, ele quis de novo nos expor e nos colocar na parede contra a torcida, vamos mudar de ideia. A gente não vai contratar esse cara porque a gente não quer esse cara dentro do Flamengo de novo pra gente ser refém dele. Você acha que isso pode acontecer? Pode mudar a história a partir disso, se eles descobrirem que este áudio foi plantado e não vazado? Eu acho que não contratar o Jorge Jesus, se isso estiver viável para o Flamengo, eu acho que não. Porque a diretoria já está muito pressionada, muito mesmo, assim. As últimas escolhas, tudo que a gente já falou aqui, os problemas com as últimas decisões, os treinadores que vieram, a quantidade de multa que o Flamengo pagou. Esse ano, acho que a panela de pressão está ainda maior porque perdeu 4 títulos no início de temporada. Eu acho que não iria para um lado de orgulho, nesse sentido, assim, se as coisas estivessem fáceis de se desenrolar e se
tiver como desenrolar, eu acho que não seria uma questão de orgulho para não trazer o Jorge Jesus. Mas certamente esse é mais um ingrediente que estremece uma relação que já não é uma relação 100% tranquila, porque o presidente Rodolfo Landim teve, nos últimos tempos, muitas restrições em avançar na possibilidade de trazer o Jorge Jesus por tudo que aconteceu, pela forma como o Jorge Jesus saiu em 2020, depois aquela ocasião em que o Braz vai à Europa, conversa com o Jesus e o Flamengo se sente ali no meio de um joguinho com Jorge Jesus e Benfica, porque aí o auxiliar do Jorge Jesus, o João de Deus, vai naquela coletiva e dá aquela declaração forte, falando que eles não estavam pensando em sair, e aí o Flamengo ficou tipo um bobo na situação. Então, assim, tem vários ingredientes, até inclusive a vinda dele para cá naquele carnaval e aquela história toda que só joga mais pressão para cima do trabalho do Paulo Sousa e do Flamengo. Tudo isso estremeceu muito a relação. Não é uma relação maravilhosa, incrível, que ele é 100% unanimidade e todo mundo comprou junto que queria Jorge Jesus. Não é, porque o Landim, ele tem pé atrás e tem mágoas por tudo que aconteceu nesses últimos anos, pela forma como a relação foi se construindo. Então, obviamente, isso é algo que piora muito as coisas, que coloca o Flamengo muito mais pressionado, que certamente vai trazer mais mágoa para a relação, mas se o Jorge Jesus estiver disposto a aceitar o valor que é viável para o Flamengo, se as coisas conseguirem avançar de uma forma que, sei lá, o Mário Jorge consegue fazer o time jogar bem, o Flamengo vai muito bem nesses jogos, e aí se olha para o horizonte e pensa, pô, dá para fazer alguma coisa aqui nesses 13 jogos a ponto da gente avançar nos 2 mata-matas e tá ali brigando no Brasileiro, e aí a gente pode esperar. Pela pressão. Pelo quê? Por ter ficado refém dessa situação, por existir um fantasma. Talvez um dos maiores ídolos do Flamengo é também o maior fantasma do Flamengo, porque o Jorge Jesus está na galeria de grandes ídolos, porque ele é talvez o principal treinador da história do clube, um dos principais, e ele é também o maior fantasma do Flamengo. Então, assim, infelizmente, o Flamengo virou refém de uma situação. E outra, se não der certo, se vier um outro treinador, isso tudo que aconteceu só joga mais pressão para cima do cara que vier fazer um novo trabalho, caso não seja o Jorge Jesus.